a tríplice mensagem angélica, que nem o PJ estava falando. Em todas as épocas, Deus teve uma verdade presente para o seu povo. E hoje em dia, Deus ele resume toda o evangelho em 3 mensagens angélicas. A tríplice mensagem angélica, que é a nossa verdade presente, que nós temos que promulgar. Então vamos agora abrir e ver quais são essas. A Ana até perguntou, né? Se cair na prova perguntando qual é a primeira mensagem angélica. Então, qual é a primeira mensagem angélica? Elô. Até tava cantando musiquinha, né? Tem um hininho que a gente aprende quando é criança. Eu aprendi quando era criança, pelo menos, né? Que ele canta assim. Vou até cantar aqui, porque aí depois você volta, você canta, a música ajuda a gente a gravar. Mas ele fala assim: temei a Deus e dai-lhe glória, glória, glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Sim, dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai quem fez os céus e a terra, adorai quem fez o mar. Aí volta o temer a Deus e agora. Mas basicamente esse é um resumo da primeira mensagem angélica, que fala... lembra assim, primeira mensagem angélica, temor a Deus e juízo. Macetezinho aí pra você lembrar. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Exatamente. E aqui quem dá essa mensagem é um anjo. Porque João fala assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo. Daí ele fala: então ele disse: a tua voz, teme a Deus, daí glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Aleph, esse anjo, nós aprendemos no começo dessa live que anjo significa mensageiro. Esse anjo era humano? Esse anjo quer dizer um mensageiro humano, um mensageiro celestial? O que nós entendemos sobre isso? Para deixar o pessoal da live aqui. Essa mensagem ela teve início no movimento adventista, começado por Guilherme Miller, que foi um movimento que veio antes do movimento adventista. Então aqui essa mensagem ela vai ser pregada até o fim do tempo. Então ela começou ali em 1844 e vai prosseguir. Conseguiu um pouco antes. Um pouco antes de 1844. 1833 já começou ali os primeiros sermões de Miller ali. Então Guilherme Miller foi uma figura muito importante no século ali 19. E ele começa a entender alguns pontos de algumas profecias, ele começa a voltar a ideia para um juízo. Isso já deve começar. E a gente pode até fazer um estudo só sobre isso, sobre esse período profético que inicia, então, um juízo investigativo no céu. Então, começa, de fato, um juízo. E aqui, a primeira mensagem faz menção a esse juízo aí. Exatamente. Foi uma pregação, aqui na apostila até fala, né? Miller e seus companheiros de 1831 a 1844. Então eles começaram uma pregação, até tem um filme, o Adventista lá, como tudo começou, né? Que explica teve o grande desapontamento também, nós podemos... E nesse momento, a gente fala os adventistas, mas não no sentido de igreja adventista do sétimo dia, no ou sentido da sétimo palavra dia, mesmo, de né? reforma. Mas justamente, adventista quer dizer... faz referência a advento, aqueles que esperam o advento. Então não era muito falado, pelo que dá a entender, né, na história, não era muito falado sobre isso. Aliás, até era, né, mas de uma forma muito terrível, de um inferno a arder eternamente, etc. As pessoas ficavam meio perturbadas. Então veio Guilherme Miller com essa compreensão profética a respeito da vinda de Cristo, que estava próxima, e ele trouxe também uma outra visão, digamos assim, né, do amor de Deus, etc. Então, quando a gente fala nesse momento aqui, não é adventista no sentido de pessoas que acreditavam e estavam pregando o advento de Cristo, a volta de Cristo. Claro que depois surge disso a igreja adventista, mas nesse momento aqui da primeira mensagem angélica, ainda não. Então hoje, se você acredita que um dia Jesus vai voltar, você é um adventista. Propriamente dito. É um adventista. Então vamos lá. E agora o anjo continua, né? Continua. Na verdade, um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição.
Aleph, o que nós entendemos dessa segunda mensagem angélica? Esse outro anjo, ele continuou com Miller e seus companheiros? É outro anjo de verdade? O que nós entendemos dessa segunda mensagem angélica? A segunda mensagem angélica, basicamente a gente precisa voltar um pouco para Gênesis e olhar lá em Babel. A palavra Babilônia, ela deriva da palavra Babel, que significa confusão. Então lá houve uma confusão, Deus confundiu a língua dos homens que estavam edificando aquela torre. E depois a gente tem também a Babilônia literal, um império de fato, que é a cabeça de ouro lá de Daniel. E esse império cai. E aqui fala que, de novo, cai Babilônia. Só que Babilônia já tinha caído, já caiu. Babel não existe mais, Babilônia já caiu. Então que Babilônia é essa? A interpretação, a profecia, a inspiração mesmo diz que Babilônia, ela é uma confusão teológica a nível espiritual. Então essa Babilônia aqui não é uma Babilônia física. Inclusive, a Babilônia literal era um mito histórico até o século XIX, que foi descoberto, escavações ali. Então aí que eles descobriram de fato que a Babilônia da Bíblia existiu. Então Babilônia aqui é uma Babilônia literal, é uma Babilônia espiritual. Alguns falam Babilônia mística, ou seja, espiritual, que é uma confusão de teologias, uma confusão de interpretação, confusão no evangelho, porque o anjo ele vem pregando o evangelho eterno. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho disso, daquilo, é um evangelho eterno que Jesus salva. Então, essa Babilônia aqui, ela é um conjunto de doutrinas e ensinamentos que não são de acordo com a Bíblia. São doutrinas que geram confusão. E quando a gente vai ver, por exemplo, existem mais de 30 mil nomes de organizações religiosas. Então tem muito para onde a gente vai. Aí a gente volta para a Bíblia e a gente encontra, então, a verdade. E não uma Babilônia que fala que essa Babilônia ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então ela ensina isso e vai espalhando pelo mundo. Ela vai ensinando todos esses detalhes para o mundo. Ou seja, ela vai espalhando a sua prostituição. E aqui a gente lembra também quem foi prostituta no Apocalipse. A igreja. Ou seja, uma mulher foi prostituta. Então aqui traz novamente esse nome, prostituta, ou seja, aquele que se prostituiu com outras mentiras. Então Babilônia, ela é uma simbologia de uma confusão teológica e espiritual. Exatamente. Então, passando agora para a terceira mensagem. E você não respondeu, Aleph. Essa mensagem, quem continuou dando foi Guilherme Miller mesmo? Foi outra pessoa? Quem proclamou essa mensagem? E já começou a proclamação, né? Porque nós temos que proclamar até hoje. É uma mensagem, tanto a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, são mensagens que nós temos que proclamar hoje em dia. É atual essa mensagem. É a verdade presente. Proclama as três juntos, nós temos que proclamar as três juntos. Mas quem que começou a proclamar essa segunda mensagem angélica? A segunda mensagem angélica na história também foi depois de Miller, não lembro quem foi a pessoa em si que estava ali, que dirigiu essa mensagem na história, como começando, mas como você disse, essa mensagem vai sendo pregada até o fim do tempo. Agora, depois de Miller foi responsável na história como a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem, eu não me lembro agora, a pessoa, não sei se Samuel lembra, ou PJ pode ajudar? Ou o Eduardo, mas tem uma pessoa em si que é vista lá, que ajudou nessa segunda mensagem, mas não lembro o nome. E junto, que eu me lembro, estava Josué Raimes, aquele que levava ali a parte da mídia, mas não lembro assim de fato. Talvez o Obreiro consiga ajudar a gente no comentário se estiver por aí ainda, mas eu não lembro o nome da pessoa em si que começou isso. Gente, eu gostaria de propor, na verdade, que a gente não fixasse a figura de uma pessoa sendo o anjo. Qual que é a ideia do anjo que aparece no Apocalipse? É alguém que transfere o recado. Então, qual que é o apelo de Deus para todo mundo? Seja um anjo. Seja um mensageiro. Deus chama você para ser, desde que ele instituiu o primeiro ministério dele aqui, ele chamou pessoas e falou assim, vão, sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, depois até os confins da terra. Então todos aqueles que se colocam à disposição de Deus para transmitir o evangelho, que nada mais é do que a mensagem de Deus para os seres humanos, você é um anjo. Por que os irmãos estão citando Miller, etc. e tal, os companheiros dele? Porque quando a confusão causada pela união da igreja cristã primitiva lá de Roma com o Estado, que virou uma bagunça total, que foi a mistura do paganismo com o cristianismo, quando essa confusão estava prestes a se concluir, ou seja, estava caindo essa confusão, ou seja, estava terminando, porque Deus levantou pessoas mesmo de dentro do catolicismo para trazer de volta a luz da palavra de Deus para as pessoas. Então, quando estava assim no pico da
queda dessa confusão, ou seja, as pessoas estavam recebendo informações que destruiriam a confusão na mente delas, ou seja, elas iam começar a saber do que realmente a palavra de Deus disse. Quem estava em destaque era um grupo chamado de Millerita, que aliás eram da igreja batista inicialmente, que saíram do catolicismo. Uma curiosidade dos batistas é que eles saíram do catolicismo protestando contra a doutrina do batismo. Eles creram na palavra de Deus que o batismo era, como foi o exemplo de Cristo, por imersão nas águas. Então eles protestaram com essa forma de doutrina do batismo da maneira equivocada que o catolicismo propõe, contrário. Por que é equivocado? Porque é contrário aos exemplos bíblicos. Então, eles protestando contra isso, adotaram o nome de batistas. Então, o Guilherme Miller fazia parte desse grupo de batistas. E ele se aprofundando na palavra de Deus, Deus, obviamente, os capacitou para que transmitissem essa luz, porque já tinha uma profecia bíblica também que eu lembro para vocês aqui, que era que antes de Jesus voltar, importa que o céu segure Jesus lá até que todas as coisas sejam restauradas. Importa que o céu retenha, segure Jesus lá até que todas as coisas sejam restauradas. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. Então, essas pessoas, ao terem acesso à palavra de Deus, começaram a restaurar as verdades bíblicas no sábado, da volta de Jesus, coisas que ficaram na obscuridade no período das trevas dos 1260 anos de supremacia papal. Então, toda pessoa que toma a verdade por luz e conduz outras pessoas nesta luz, ele é chamado de um anjo, um mensageiro que traz a verdade para que as pessoas sejam libertas. Então, naquele cenário era Guilherme Miller e seus companheiros, e nos próximos cenários outras pessoas, e todos que forem aderindo a essa mensagem são anjos. Você precisa ser um anjo. Isso aí, muito bem explicado. Agora vamos partir para a última mensagem angélica, a terceira mensagem angélica. E essa para mim é a mais dura e a mais amorosa ao mesmo tempo. Vamos ver o que fala. Elô, você pode ler pra gente o que fala na íntegra a terceira mensagem angélica? Apocalipse 14, 9 a 13. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Amém. Amém. Aqui nós vemos de novo, voltando então ao assunto da marca da besta. E Aleph, então realmente quem tiver a marca na mão ou na testa vai ser destruído por Deus? Por quê? Aqui no capítulo, a segunda mensagem fala que a Babilônia caiu, ou seja, a confusão que envolve o mundo teológico caiu, ou seja, a verdade está aqui, aceitem a verdade. E aqui fala, na terceira mensagem, que aí, novamente volta ao Apocalipse 13, trazendo figuras ali do Apocalipse 13, para a gente ter certeza que faz menção àquele poder. Ou seja, se alguém adora a besta, que a gente conhece como, que a gente entendeu que é o catolicismo romano, e a sua imagem, que a gente entendeu que é o protestantismo apostatado, que vai se juntar com outros poderes, vai fazer uma imagem igualzinha àquela que reinou durante 1260 anos, e quem recebe a marca de autoridade desse poder, que é o domingo, que é uma contrafação do sábado, do verdadeiro sábado, quem recebe essa marca na fronte, ou seja, por consciência, por conhecimento, ou sobre a mão, ou seja, a pessoa não entendeu, mas ela agiu de forma que aceitou esse poder, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, a cólera de Deus ela atinge um limite, ou seja, quando a lei de Deus é anulada no mundo, em toda a nação, todo mundo teve chance de escolher, a cólera de Deus vem preparado sem mistura, ou seja, sem mistura de misericórdia. Então agora Deus o Espírito Santo já saiu da terra, agora Deus derrama então o seu juízo do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqueles que aceitarem esse poder humano, eles vão
cair no juízo divino. Então Deus vai dar oportunidade a todos para aceitarem o poder dele, a autoridade dele, e quem aceitar a autoridade humana vai perecer no seu juízo final aqui na terra, no caso, que é as 7 pragas que aparece aqui no capítulo 15 e no 16 também. Então Deus, ele é tão amoroso que ele dá essa oportunidade de consciência, né? De você saber o que você vai escolher. Por isso ele é um Deus tão amoroso. Deus, a palavra de Deus diz que ele nunca faz acontecer alguma coisa sem antes avisar o seu povo, né? E exatamente sobre o Apocalipse, sobre tudo isso, ele deu todas essas revelações pra gente. Tudo isso que a gente tá estudando, conversando aqui, foi ele que deu, não foi eu, o Elo, o Aleph, que simplesmente começou a ler e começou a interpretar, né, Aleph, assim, da nossa cabeça. Deus deu essa oportunidade para nós entendermos esses assuntos e passarmos para você. E você também pode cada vez mais estudar esses assuntos e saber o que realmente vai acontecer, o que realmente é o Apocalipse, né, Aleph? Posso fazer um adendo? Sim. Então nós temos esse grande conflito, Satanás querendo chamar a atenção para si, buscar a adoração do povo, porque você vê que quando vocês falaram no capítulo 13 lá, ele usa alguns poderes para instigar, para de forma coercitiva fazer com que ele seja adorado por tabela, mas a gente sabe que por trás desses sistemas está o dragão, então por tabela ele recebe adoração, tentando chamar a adoração para si. E agora nós vemos na primeira mensagem angélica o verdadeiro rei que deve ser adorado, chamando a atenção para si. Né? Chamando a atenção para si. Temam a Deus, deem glória a Deus, verdadeiro Deus. E a gente vê Satanás também fazendo com que, tentando, né, unindo a igreja com o Estado, derrubar o sistema correto de Deus, né? Porque ambos trabalham com representatividade. Então Deus tem seus representantes, Satanás também tem, certo? Então aqui na nossa esfera terrena acontece na forma de representatividade. Então quando você leu aí a terceira mensagem angélica, qual que é a proposta final, o último aviso? Essa aí é como se fosse a última advertência para todos do planeta Terra. Gente, vamos dar uma pausa, voltar para o Deus verdadeiro. Ele já está dizendo que a forma como Satanás propôs... Andrew, olha aqui, Andrew. Ouça aqui, Andrew. A forma como Satanás propôs no modelo de engano, que foi a união do cristianismo com o paganismo, ou seja, verdades com falsidades. Então, essa forma não funciona, é como se fosse um projeto quebrado, falido, porque, basicamente, qual que é o nosso problema como ser humano? Pecado. E o que esse sistema falso faz? Ele montou um sisteminha lá para que as pessoas confessem seus pecados e estão livres do pecado, mas é um sistema falso que não perdoa coisa nenhuma. Porque o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus Cristo. Fala que ele é o único mediador entre nós e Deus. E aí na terceira mensagem fala assim, por último, gente, não aceitem essa forma falsificada. Não aceitem nem o modelo que a besta propõe, nem o modelo que a imagem da besta vai propor. Porque se vocês aceitarem essas duas formas, automaticamente estarão rejeitando o modelo correto. Então, o pecado não será resolvido. Portanto, quando o pecado não é resolvido, cumpre-se o texto de Romanos. O salário do pecado então é um resultado inevitável. Não é que Deus vai destruir as pessoas. Nenhum pai faz filhos para matar depois. Mas as pessoas, por rejeitarem esses apelos da palavra de Deus, acarretarão em destruição, porque é uma questão de causa e efeito. Tá bom? Então essa terceira mensagem é o grito de desespero de Jesus para que as pessoas fujam desse resultado terrível e corram para Jesus, que ele ainda está de braços abertos no santuário.